alegria que eu vou conversar com essa figura maravilhosa, doutor Gonzalo Vecina Neto. Já foi, é professor da Faculdade de Saúde Pública, médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa. Sempre vejo no Jornal da Cultura, com toda clareza, firmeza, minha admiração e meus agradecimentos, doutor Gonçalo, pela sua presença aqui. E aí, tudo bem com você, Gonçalo? Graças a Deus, graças a Deus tudo bem. E com você, Mário, tudo bem também? Também, também. Então vamos desejar também para os nossos ouvintes, espectadores aí, que tudo esteja Isso, bem nesse dia de Todos os Santos. é isso mesmo. Gonzalo, o que você acha do estágio que nós nos encontramos hoje da pandemia? Eu estou vendo que em São Paulo parece que já liberaram tudo ou quase tudo. Aqui na Bahia também. Você acha que a gente já tem segurança suficiente para isso? Veja, para liberar tudo, certamente não temos toda a segurança. Ambientes fechados continuam sendo ambientes muito perigosos para a disseminação deste vírus. Onde não existe a possibilidade da dispersão de aerosóis, eu estou falando agora, na minha frente tem uma nuvem de microgotículas invisíveis. E se eu estivesse infectado, dentro dessas microgotículas estaria o vírus. E uma pessoa que atravesse o meu aerosol tem grande probabilidade de ser infectado por essas microgotículas através do nariz, da boca e dos olhos. Então, nós ainda continuamos com uma quantidade muito grande de pessoas sem estar protegidos contra o vírus. Estamos numa posição muito boa, graças ao processo de vacinação. Demorou, fomos muito lentos, mas hoje já temos quase 60% em toda a população totalmente vacinada. Em, em alguns estados temos uma situação um pouco melhor do que outros, mas na média nós estamos mais ou menos nessa posição. Em praticamente todo o país há uma queda no número de casos e no número de óbitos. Mas nós sabemos que existe aí 20, 30% da população que nem teve a doença, nem foi vacinado, portanto está totalmente desprotegido. Se nós tivermos um aumento do número de encontros, nós vamos ter um crescimento do número de casos. O que o vírus precisa é que nós relaxemos a nossa condição de isolamento e de uso de máscara para que, de novo, nós tenhamos um aumento do número de casos. Então, eu não acho prudente que a gente, neste momento, libere ambientes fechados. E esses outros eventos, eventos de massa, como jogos de futebol, cinema, etc., devem ser feitos com algum cuidado. Por exemplo, reuniões que sejam feitas exclusivamente com vacinados. Deve-se exigir o atestado de vacina. Se não quiser exigir o atestado de vacina, que pelo menos tenha um RT-PCR, um exame que identifique que a pessoa está negativa para a presença de vírus. Então, acho que esses devem ser os cuidados para que a gente possa ir saindo dessa situação tão complexa que nós vivemos. Lembro que ainda temos que vacinar as crianças. É importante a liberação da vacina pela Anvisa para menores de 12 anos. Isso já está acontecendo em boa parte dos países do mundo. Na maioria deles com a vacina da Pfizer, mas no Chile e na Colômbia, aqui na América do Sul, no Chile, na Colômbia e na China, a Coronavac está aprovada para ser utilizada em crianças acima de 3 anos. É uma vacina muito segura e, com certeza, tem um alto nível de eficácia. Espero que a Anvisa volte a olhar para a vacina da Coronavac, para que nós tenhamos pelo menos duas opções para vacinar toda a população de crianças e jovens que nós temos que proteger, e protegendo essas crianças e jovens, estaremos também protegendo a sociedade. Esse é, na minha opinião, o caminho, Mário. Gonçalo,
uma coisa que eu fico assim, por exemplo, na Inglaterra, e aliás Israel também, num determinado já passou, mas na Inglaterra, com um nível de vacinação grande, com cuidados completamente diferentes dos nossos, houve um certo repique da doença. Como é que a gente explica isso, doutor Gonzalo? Não tem outra explicação que não o fato da gente comparar o que eles têm, o que nós temos e o que só um de nós dois temos. Quer dizer, quando você olha para a Inglaterra e para o Brasil, o que o Brasil tem que a Inglaterra não tem? O Brasil tem a gama. A gama foi aquela variante que começou em Manaus e que se disseminou muito rapidamente agora nesse primeiro semestre no Brasil e alcançou uma parte do segundo semestre. Chegamos a ter mais de 3.000 mortos diários como média móvel, 3.000 mortos diários. Nós entramos esse ano com algo em torno de 200.000 mortos. Estamos aqui na metade do segundo semestre com 600.000 mortos. Cresceram 400.000 mortos, o dobro do que morreu no ano anterior, morreu neste ano. Então, ao que nós devemos isso? À variante Gama. A variante Gama, muito provavelmente, tem um perfil imunológico semelhante ao da variante Delta. Os ingleses tiveram lá a presença da variante Delta, vinda da Índia, que fez um estrago grande na Inglaterra, na Europa toda, está fazendo um estrago imenso na Rússia. A Rússia hoje está em feriado coletivo, aqueles feriados que alguns dos governadores, porque o governo federal esteve ausente dessa história porque o governo federal não teve crise, mas porque os governos estaduais, que tomaram Isso. cuidado com o seu povo, muita gente fez um monte de coisa. Lá em São Paulo, por exemplo, nós tivemos feriados de 5, 6 dias, antecipando feriados. Para quê? Para que as pessoas não fossem na rua. O Putin está fazendo isso na Rússia neste momento. A Rússia está passando por um desastre sanitário imenso. Está com mais de 1.000 mortos como média diária, numa população de 140 milhões de habitantes. Então, o que eles têm que nós não temos? Eles têm a Delta, nós também temos, mas nós temos a Gama e eles não tiveram a Gama. A Gama só teve disseminação importante na América do Sul. Não houve um crescimento da Gama no resto do mundo. Provavelmente porque está todo mundo fechado e nós não pudemos viajar para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, passear, né? Ou fazer escola, ou fazer negócios. O fato é que houve uma diminuição muito grande dos países da América do Sul para a Europa, e daí esse vírus, com a variante Gama circulando aqui, não circulou lá. E eles se livraram de ter que passar pela Gama e depois passar pela Delta, como estão passando agora. A Gama e a Delta têm um perfil semelhante. Então, quem teve Gama se protegeu contra a Delta. Uhum. Hoje, os estudos de soroprevalência no Brasil indicam que em 92% do país, a variante que está circulando é a variante Delta. Só que não está causando tantos casos. Por quê? Porque as pessoas ou estão vacinadas e, portanto, protegidas, ou tiveram a Gama e estão protegidas. Então, a Delta tem que encontrar uma parte da população, que deve significar 20%, 30% da população, que nem foi vacinada, nem teve a Gama. Então, por isso a doença está andando mais devagar no Brasil e por isso os países do hemisfério norte estão enfrentando esse repique, que é uma terceira onda lá. Doutor Gonçalo, me diga uma coisa: se no Brasil nós não tivéssemos o SUS, o que teria sido da gente na pandemia? E eu estava me lembrando agora, nesse instante, que num determinado momento, o presidente Bolsonaro anunciou que iria privatizar uma parte do SUS. Lembra disso, doutor Gonçalo? O senhor que participou, inclusive, da criação do SUS, essa coisa toda, me diga aí, o que é que teria acontecido neste país aqui? Bom, veja bem, o Brasil tem hoje
23% da população coberta por planos de saúde. 80% destes 23 são 48 milhões de brasileiros. 80% desses 48 milhões de brasileiros têm plano de saúde porque o empregador paga o plano de saúde. A população brasileira não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Uhum. Mais de 90% da população brasileira, isso é pesquisa divulgada por esses dias, não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Só 10% da população tem dinheiro para comprar plano de saúde. Não é barato o plano de saúde. E não é a solução. Por quê? Porque o SUS é quem faz 95% dos transplantes realizados no Brasil, é feito pelo SUS. Pessoas que têm falência dos rins precisam fazer hemodiálise para conseguir viver. 95% dos hemodializados do Brasil são hemodializados no SUS. 100% dos pacientes que têm doenças graves recebem os medicamentos do SUS. Os hemofílicos, os portadores do vírus da AIDS, vários tipos de câncer, vários tipos de artrite reumatoide, recebem medicamento do SUS. Quem faz a vigilância sanitária do Brasil garante a qualidade de medicamentos, a qualidade de alimentos, a qualidade de produtos que nós consumimos para até fazer o nosso cuidado à saúde, é a vigilância sanitária que é do SUS. Quem controla o que os planos de saúde fazem com a nossa saúde é o SUS através da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quem faz a vigilância epidemiológica para saber do aparecimento de novas crises sanitárias é o SUS. Então, uma parte fundamental da população brasileira, 80%, depende do SUS para tudo. Uma parte dos que têm plano de saúde dependem do SUS para muita coisa. Se nós não tivéssemos o SUS, nós teríamos tido uma mortandade muito pior e mais, uma desigualdade muito pior. Vamos lembrar que o SUS é que garantiu que, neste momento, igualmente todos tivessem acesso à vacina. Lembra-se de quando nós falávamos em comprar vacina pela iniciativa privada? Sim. Quem queria tomar vacina da iniciativa privada? Quem tivesse dinheiro. Quem não tivesse dinheiro ficava no fim da fila. Né? Então, o SUS, igualdade. Eu acho que aqui vou abrir um capítulo filosófico, se você me permite. Mas claro, claro. o que é importante numa sociedade? Imediatamente todo mundo vai gritar liberdade. Concordo, liberdade é fundamental num momento como nós estamos vivendo, numa sociedade e neste mundo moderno. Mas liberdade sem igualdade é liberdade? Quem passa fome pode ser livre? Então, eu acho que nós temos que juntar dois valores: liberdade e igualdade. Temos que lutar para ter uma sociedade mais igualitária. Uma sociedade mais igualitária tem acesso universal a serviços de saúde. O SUS está entregando isso para a nossa sociedade. Sem SUS, nós viveríamos numa barbárie. Então, eu acho que nós temos que lutar, todos nós, por ter o SUS. E vamos ter uma sociedade livre, porém mais igual. Muito bem, doutor Gonçalo. Uma outra coisa assim que me deixa sem entender é o seguinte: por que o Conselho Federal de Medicina e outros, e uma parte até relativamente grande das pessoas que trabalham na área de saúde, são negacionistas, trabalharam num gabinete paralelo do presidente contra vacina, contra máscara, contra distanciamento? Eu vi aqui horrorizado algumas pessoas e até empresários dizer assim: não, essa doença vai matar, é normal, sempre, todo ano tem gripe, então os velhos é que vão morrer, vamos segregar esses idosos e deixar o país crescer, a economia. Eu não consigo entender isso até hoje, doutor Gonçalo, não consigo.
Veja, eu acho que tem duas explicações. Uma explicação é uma explicação até tentando ser mais bondoso, né? Eu tenho alguns colegas médicos que me ligavam no meio dessa crise e falavam: Gonçalo, você é contra o tratamento precoce? Eu falava: sim, eu sou contra o tratamento precoce. Fala, Gonçalo, você não faz nada pelos seus pacientes? Eu ficava surpreso, falei, como eu não faço nada? Eu faço sim, eu acolho, eu converso com os meus pacientes, eu digo que existem alguns medicamentos sintomáticos que devem ser utilizados em determinadas circunstâncias, quando o paciente está mais grave, tem a questão dos corticosteroides, tem a questão dos antiagregantes aí para não ter trombose, etc. Mas não tem medicamento específico para essa doença. Então, os medicamentos que se dizem específicos para essa doença não só não funcionam, como produzem efeitos colaterais. Mas os meus amigos falavam, mas puxa vida, eu tenho que fazer algo pelos meus pacientes. Eu acho que nós médicos temos essa coisa meio de Deus, né? É. Nós conseguimos tudo. Não conseguimos tudo. Tem certas coisas que são limítrofes. Não tem jeito. Então, tem uma parte dos médicos que tiveram esse comportamento. Eu preciso fazer algo, nem que seja da água benta, o que revela uma profunda ignorância devido a esse estado de endeusamento que alguns de nós têm. O outro lado é o lado de algumas autoridades brasileiras e no mundo. Veja, a Hungria, Sim. a Polônia, Uhum. a Inglaterra, até o Boris Johnson pegar a doença, Isso. a Inglaterra tinha esse comportamento também. Depois que o Boris Johnson foi para a UTI, ele saiu de lá correndinho e tomou o rumo certo. A Suécia teve esse comportamento até que Sim. o primeiro-ministro foi demitido. Tá? Qual era o projeto desses caras? A imunidade de rebanho. Deixa a doença correr solta, matar quem ela tenha que matar, quem sobrar, reconstrói a economia. E nós não paramos nada. Pois bem, eles não contavam com a reincidência. Uma coisa que a gente achava no começo dessa pandemia é que quem tinha doença não voltava a ter a doença. Uhum. Então, nós tivemos Manaus, quando terminou a primeira onda, 76% da população tinha tido a doença, de acordo com os estudos de soroprevalência. E aí veio a Gama. O que a Gama fez? Pegou todo mundo de novo. Mais de 30% de quem já tinha tido a doença teve a doença de novo. Então, quando aparecem novas variantes, a doença zera. Começa tudo de novo. Tivemos sorte com a Delta disso não acontecer. Mas enquanto tivermos casos no mundo, pode surgir uma nova variante e, de novo, nós vamos ter a doença zerada. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, nós temos não só que vacinar a população brasileira, como o Brasil também, junto com outros países, tem que ajudar a vacinar a população do mundo. Claro. Então, esses fascínoras, eles estão apostando que ter a doença cria a imunidade de rebanho. Foi o que o nosso presidente fez, foi o que alguns governadores, o governador do Amazonas é um desses exemplos, muitos prefeitos de cidades fizeram. Graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal deu liberdade para estados e municípios tomarem suas próprias providências, quando o governo federal não está tomando. Porque senão essa crise sanitária teria sido muito pior. Então, eu acho que os governadores e o nosso presidente, os caras que passaram pelo Ministério da Saúde, e inclusive o que está agora, são criminosos. E nessa onda, o Conselho Federal de Medicina, com o intuito de servir no sentido mais serviçal Serviu. do termo, Mais serviu mesmo. mais servil mesmo, É. se entregou ao presidente da República para proteger a opinião do presidente da República que o melhor caminho para essa crise era deixar o povo morrer, porque isso iria salvar a economia. O Brasil está com a economia aos frangalhos e tem mais de 600 mil mortos, quando poderia ter tido no máximo 200 mil mortos, de acordo com os cálculos da Universidade
Federal de Pelotas. Então, infelizmente, nós conseguimos criar a tempestade perfeita. Ou no dizer do presidente, sempre é possível piorar. Deixa comigo que eu vou dar conta do piorar. Eu estou conversando com o doutor Gonzalo Vecina Neto, sanitarista, professor da faculdade e ex-presidente da Anvisa. Gonzalo, me diga uma coisa. Passada, vamos dizer assim, essa fase mais crítica, não é? Você acha que nós estaremos totalmente livres para ter a vida de antigamente, que tudo vai voltar, ou há possibilidade de novas e novas variantes? Pelo que nós sabemos hoje, tem duas perspectivas. A pior e uma um pouquinho melhor. O que é a pior? É surgir uma nova variante. Uhum. Surgir uma nova variante, isso vai ser que seja, por exemplo, resistente às vacinas. Isso vai ser um desastre. É possível, é um evento probabilístico. Então, eventos probabilísticos, quanto maior o número de pessoas estejam tendo a doença, veja, 4% da população da África foi vacinada. Então, lá tem 96% da população pronta para ser infectada e esses eventos probabilísticos ocorrerem. Então, o vírus entra na nossa célula e as nossas células é que fazem a reprodução do vírus. Quando elas reproduzem o vírus, a natureza, que é fantástica, comete erros de cópia. Só que os erros de cópia ruins, a natureza esquece. Os erros de cópia que melhoram o vírus ficam dominantes. O que o vírus quer ser? O vírus quer ser uma existência que entre no nosso corpo, se reproduza e não nos mate. O vírus não quer nos matar. O vírus quer só continuar existindo. Então, o estágio ideal dele é se reproduzir e manter vivo o hospedeiro. Mas como ele explode as nossas células nesse processo de reprodução, ele geralmente acaba nos matando. Bom, o futuro é esse. O que vai acontecer? Nós temos que esperar que diminua o número de pessoas que sejam infectadas pelo vírus. E diminuindo o número de infecções, diminui o número de cópias e provavelmente o número de erros. Se nós conseguirmos isso, o vírus talvez não deixe de existir. Ele vai continuar permanentemente conosco, como os vírus da gripe. Então, o evento pior é aparecer uma variante resistente às vacinas. O evento menos ruim é esse vírus continuar existindo entre nós e nós não desenvolvermos uma defesa permanente contra ele, mas todo ano termos que nos vacinar contra o SARS-CoV-2. Muito provavelmente nós vamos viver essa segunda hipótese. É o que os epidemiologistas, os caras que estudam essa doença estão pensando, que ele vai se tornar presente na nossa vida e nós vamos desenvolver novas vacinas. Talvez no futuro, um pouco mais à frente, nós consigamos desenvolver uma vacina que seja mais perene, que fique para sempre. Por enquanto, as vacinas que nós desenvolvemos, aparentemente, elas têm uma queda na capacidade de proteger a gente 6 meses depois. Por isso, tem que ter a terceira dose. E provavelmente vamos ter que ter uma quarta dose. Mas estamos continuando a desenvolver novas vacinas. A vacina do Instituto do Coração, que é essa vacina de inalação, se ela der certo, vai ser fantástica, porque vai ser a única vacina que ataca o bicho aonde o bicho entra. O bicho entra pelo nariz e pela boca. Uhum. No nariz e a boca, nós temos um conjunto de células de defesa que produzem uma imunoglobulina especial chamada imunoglobulina A. Então, se a vacina der certo, nós vamos destruir o vírus no local de entrada. E aí
talvez a gente consiga ter uma defesa mais perene contra o vírus. Enfim, a vida segue e nós seguimos junto com a vida, melhorando e vivendo as perrengues da existência, né? Mas, Gonzalo, não é com o spray de Israel que a gente vai conseguir isso, né? Esse é bobagem. Esse vai para o cemitério junto com a hidroxicloroquina, com a cloroquina, a ivermectina, a natazoxanida e Companhia Bela Limitada. Daí o presidente do Conselho Federal de Medicina, etc. Gonzalo, você tem acompanhado de alguma forma os efeitos colaterais? A pessoa se cura, passa aquela fase, sai da intubação, tal, tal, tal. Mas tem muita gente que tem relatado efeitos terríveis. Como é que é isso aí, Gonzalo? Cerca de 10% das pessoas que tiveram Covid grave tem o que a gente está chamando agora de Covid longa. O que é a Covid longa? São consequências no pulmão, é o órgão mais importante, o órgão de choque. Pessoas têm uma perda de capacidade pulmonar, e essa perda de capacidade pulmonar implica em incapacidade de caminhar, de fazer exercício, de ter uma vida normal, né? Então, tem que fazer muita fisioterapia, tem que tentar recuperar a capacidade pulmonar. Algumas poucas pessoas têm que ser encaminhadas para transplante de pulmão, mas são muito poucas, mas existem. Também tem problemas cardiovasculares, problemas renais, problemas neurológicos. As pessoas ficam esquecidas, não voltam mais a ter sabor, percepção de odores, né? Porque a porta de entrada do vírus é a nossa face, e uma parte da inervação da face vai direto para o cérebro, e o vírus caminha através dessa inervação e causa danos neurológicos importantes. 6% da população tem danos neurológicos, 10% danos cardíacos, 12% danos renais, 20 a 25% danos pulmonares. Então, essa doença, que é chamada Covid longa, ela pode nos acompanhar, uma parte dos que tiveram a doença grave, durante muito tempo. E aí, de novo, precisamos de SUS, também na iniciativa privada, acesso à reabilitação, né? Reabilitação é um conjunto de atividades desenvolvidas por equipes multidisciplinares da saúde, compostas por médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, farmacêuticos, professores de educação física, um monte de profissões, no sentido de não é voltar ao que era antes. A destruição que foi feita no nosso corpo não permite que a gente volte ao que era antes, mas tem que desenvolver capacidades adaptativas. Como é que eu faço para viver com as minhas deficiências? Então, Uhum. basicamente, esse é o projeto da medicina de reabilitação. Ela desenvolve capacidades para você se adaptar àquilo que você perdeu e continuar tendo uma vida com uma qualidade que seja razoável. Isto vai ser muito importante. O SUS tem que desenvolver muitas novas unidades com essa complexidade, essa interação desses múltiplos profissionais para fazer a medicina de reabilitação. E também a iniciativa privada. As pessoas que têm plano de saúde também vão ter que ter acesso à medicina de reabilitação. Doutor Gonzalo Vecina Neto, é sempre um prazer enorme conversar com você, viu? Beber aí nessa fonte aí, tanta experiência, conhecimento e tudo. E a simpatia, a alegria de te ver. Muito obrigado, viu, Gonzalo? Mário, eu quero agradecer muito a você por permitir que eu traga algumas informações que podem ser úteis para a nossa sociedade. Quero lhe parabenizar como pessoa e como jornalista.
esta crise seria muito pior não fossem vocês e a imprensa difundindo à nossa população o que de fato está acontecendo. Isso. Foi graças à imprensa que nós não tivemos um desastre muito pior neste país. Parabéns, Mário. Parabéns aí à Rádio Metropolitana também.